Abra a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo de número 4. Vai abrindo, dando glória, amém? Aleluia! Capítulo 4, versículo de número 6. Se você encontrou, dê um glória a Deus, irmão. Pois a hora já se avança e eu quero ser o mais rápido e prático possível nessa noite. Eu disse, qual o versículo, igreja? Versículo 6 do capítulo 4. A palavra do Senhor nos ensina: para que isto seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão. Repita comigo: do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou, pois, Josué também 12 pedras no meio do Jordão. Repita comigo: no meio do Jordão. É forte, igreja. No lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levaram a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Então, glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus, amém, amados? Quando falamos de pedra, nós, de uma forma simbólica, nós temos a pedra que destroçou em Apocalipse, e também no livro de Daniel, mas em Daniel, a estátua a qual Nabucodonosor tivera visão. Uma pedra que destrói todo e qualquer idolatria. Essa mesma pedra é descrita no livro de Coríntios como a pedra que estava no deserto e que saciou a sede de toda a nação de Israel. E a pedra era Cristo. Essa mesma pedra também é chamada de pedra angular, que ela é levantada e todo edifício que nela for colocado, ele cresce e tem um bom desenvolvimento. No livro a qual nós lemos de Josué, nós vemos uma ordenança de Deus para o próprio Josué, para que ele, quando passasse pelo meio do rio Jordão, quando ele estivesse indo com o propósito de conquistar Jericó, quando os sacerdotes passassem com a arca da aliança, ele escolhesse 12 homens, cada um de uma tribo de Israel, e cada um desses homens fora lhe dado a ordem para que cada um deles pegasse uma pedra do meio do Jordão e colocasse em seus lombos e levasse cada um uma pedra até o alojamento aonde aquela nação estava ali para se preparando para entrar em Jericó. Quantos estão entendendo? Dão glória a Deus. 12 pedras foram tiradas do meio do Jordão. 12 pedras foram arrancadas do meio do Jordão, aonde os sacerdotes pousaram os pés, pararam, aonde eles colocaram os seus pés. E eu aprendo com isso nessa noite, é que Deus, ele nos dá duas oportunidades. Deus, ele nos dá duas opções. A primeira é:
de você retirar algo do altar, pastor Roberto. Porque tem gente que só sabe arrancar algo do altar. Tem gente que o compromisso dele é arrancar coisas do altar. Nós vemos por várias e várias histórias na Bíblia, pessoas que se apresentaram a Jesus com um único propósito, mesmo tendo duas opções. Nós vemos o presbítero aqui vir com uma palavra tremenda sobre o jovem rico. Ele se aproximou de Cristo, da pedra que estava no deserto, da pedra angular que todo edifício que nele cresce, cresce para desenvolvimento, se aproximando da mesma pedra que em Daniel despedaçara a estátua de Nabucodonosor, com a desculpa que queria o céu, com a desculpa que queria a vida eterna, com a desculpa que não queria nada, bens materiais, mas quando a pessoa se aproxima da pedra, a pedra é verdadeira, a pedra é verdade. Ele diz: eis que sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é verdade, não adianta, ninguém briga com Deus. Já diz Gálatas capítulo 6, de Deus ninguém se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, ele ceifará. Quando Jesus então fala, vai e vende, se desprenda. E vou, com a permissão, falar um pouquinho, que o diabo, vosso adversário, ele não está se preocupando com aquilo que tu vai arrancar do altar. Entenda isso. O inimigo, ele não está preocupado com aquilo que você está disposto a arrancar, a retirar do altar, porque Deus, ele te dá essa opção. O inimigo não está nem aí se você vem no altar para arrancar um carro. O inimigo não está nem aí se você se aproxima do altar para arrancar uma casa. Mesmo porque ele diz que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Ele também disse: ó, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, vocês vão me pedir o que vocês quiserem e eu vou dar. Tem gente que só se aproxima do altar para arrancar. Dura essa palavra? Libertação. O que te motiva a entrar por aquela porta? O que te motivou hoje a tomar aquele belo banho, vestir a tua bela roupa, passar aquele perfume da Avon? Ou da mais cara perfumaria árabe? O que te motivou a vir aqui nesta noite? Tirar uma pedra do altar? Qual é a tua motivação? Dizer que vem buscar o reino dos céus, mas está mais importunando o Senhor pelo reino dos homens. Pois no reino de Deus é aquele que quer ser maior, seja o menor. E aquele que quer ser o quê? O menor. Você está entendendo? Quem está entendendo isso, irmão? Olha, e eu vou falar como pastor divino, eu vou pregar aqui. Que a ordem foi tirar as pedras e levar para o alojamento. E eu começo a entender, eu tenho estudado essa palavra, e aonde quer que me deem, me passam a oportunidade, sempre o Senhor fala comigo muito, muito nessa palavra. Sabe por quê, queridos? Você sabe por quê? Porque as pessoas se aproximam do altar, pegam aquilo que está no altar e levam para mostrar a outras pessoas que não estão na presença do altar. Porque a ordem foi pega e leva para o alojamento. Pessoas que não tinham compromisso com o altar, mas estavam ali para observar aquilo que foi tirado do altar, pastor. Você está entendendo isso, irmão? Jesus está passando e está com fome,
E ele encontra uma figueira, e ele apalpa a figueira e não encontra fruto. E ele diz: seque agora. E ela seca. Mas o que levou Jesus a se aproximar daquela figueira? A beleza dela, os belos ramos, as belas folhas. Eu quero dizer para você, tem gente arrancando muita coisa do altar do Senhor, só tem folha, só tem ramos, mas não tem fruto. Tem gente que você olha para ele e fala: esse é servo do Senhor. Por quê? Porque tem tudo que o altar oferece, menos o reino dos céus, menos o reino de Deus. Jesus se aproximou daquela figueira porque ela tinha polpa de um verdadeiro cristão. Jesus se aproximou daquela figueira porque ela tinha tudo, aparentemente, mas não tinha nada para oferecer, para saciar a fome que o mestre tinha naquele momento. Pastor, então o que levou aquela figueira a ser destruída? A vaidade. Porque tem crente que só quer vaidade, só vive de vaidade, só vive de aparência, só vive de aparência, só vive de aparência, só vive daquilo que é tirado do altar. A palavra de Deus nos ensina: tirai as pedras do meio do Jordão, e leve e deposite no alojamento, que eu quero que todo mundo veja, e que isso vai ser como um memorial para sempre. Mas eu quero que os irmãos prestem atenção nesse momento, que logo em seguida, daqueles 12 representantes das tribos de Israel arrancarem do meio do Jordão e levarem para o alojamento, veio uma segunda ordem. E a segunda ordem é: Josué, pegue pedras, porque no momento em que o rio for cortado o fluxo, porque tem gente que pensa que o rio Jordão foi separado ao meio. Não, irmão, o rio foi parado. Enquanto o mar vermelho foi aberto ao meio, e ficou parede de um lado da direita e parede do lado da esquerda, e o povo passou pelo meio, o rio Jordão foi parado somente de um lado, aonde a correnteza vinha. A correnteza parou, houve-se um grande paredão, o povo passou, 12 representantes das tribos passaram e pegaram cada um uma pedra e levaram para o alojamento. Mas veio a segunda ordem. A segunda ordem é: Josué, pegue e faça um altar. Pegue essas pedras e faça algo no meio do Jordão. Eu fico imaginando que coisa maluca, mas a loucura de Deus, irmão, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Escute isso. A ordem foi para Josué fazer um altar no meio do rio, no meio do leito, enquanto as águas estavam paradas. Eles foram e eles levantaram um altar lá no meio. Os sacerdotes, Josué, somente os sacerdotes e somente Josué. Pergunte os outros. Estavam lá no alojamento com as 12 demais pedras. Porque tem gente que se deslumbra porque consegue retirar uma pedra do altar para o seu próprio benefício. Tem gente que fica deslumbrado porque consegue arrancar um carro. Eu fui na campanha, escute isso, igreja, eu fui na campanha e Deus me deu um carro. Pastor, ora pelo meu carro aqui. Falta não sei mais quantos cultos, ou nem volta mais para a igreja. Tem gente que fica deslumbrado porque consegue arrancar uma pedra chamada o noivado do altar e depois não volta mais para o altar. Tem gente que fica deslumbrado porque consegue financiar uma casa e começa a sua fé a desfalecer. Tem gente que fica deslumbrado, irmão, por tão pouca coisa que é somente da terra. Pedras tiradas do meio do altar, do meio do Jordão. Essa é a primeira opção. Mas a segunda opção é fazer um altar no meio do Jordão, no
Jordão. No Jordão. Diga comigo, no Jordão, no leito do Jordão. E eles fizeram um altar, consagraram o altar, e a Escritura diz que logo as águas vieram sobre o altar, e somente os sacerdotes de Josué viram aquele altar construído no meio do Jordão. Enquanto toda a congregação de Israel adorava, louvava a Deus naquelas 12 pedras que estavam no alojamento, somente um determinado número de judeus viram algo chamado um altar secreto. Um altar secreto. Você está entendendo? Quando Cristo, ele diz, quando orares ao Senhor, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai que está em oculto, Ele te ouvirá, e Ele te responderá. O grande problema, igreja, é que quando você vai orar, você fala para todo mundo, vai para o Facebook, para o Instagram e fala, estou aqui orando na madrugada por você. Eu fico, irmão, triste, quando eu abro um grupo de evangelho, um grupo no WhatsApp, e tem um pastor lá, estou orando por você, e eu pergunto, mas ele nem me conhece, como é que ele está orando por mim? Quem tem autoridade para orar por mim é meu pastor, porque me conhece, sabe do que eu estou passando. Você está entendendo isso? A autoridade do homem de Deus, do anjo de Deus nessa igreja, em tua vida. Muitas das vezes você deixa de ouvir o homem de Deus aqui, o anjo de Deus aqui, para abrir para tal de Bruno, não sei das quantas, que nunca te viu, nem sabe quem você é, e você entrega tudo lá e não entrega nada aqui. Eu sou fiel na oferta porque ele pede. Deixa de entregar onde ninguém tem compromisso com você. Deixa de entregar a tua fidelidade aonde ninguém tem fidelidade com você. Enquanto muitos estão adorando no alojamento, o Senhor te chama nessa noite para ter um compromisso em secreto com Ele. De repente você não está entendendo, mas eu vou falar para você, essas pedras colocadas no Jordão é um altar secreto, mas como assim, pastor? Preste atenção. No capítulo 5, onde essas pedras foram enterradas, onde essas pedras foram submergidas pelas águas do Jordão, um homem chamado Naamã, ele, por orientação do servo de Deus, ele se apresenta onde? No mar de Tiberíades? Não. No tanque de Siloé? Não. Ele se encontra onde? No Rio Jordão. Mesmo contra a sua vontade, ele adentra nas águas, 7 mergulhos depois, por causa de um altar secreto colocado ali por Josué e por sacerdotes de Deus. Aquele homem encontrou o quê? A sua cura. No capítulo 6, eles acham a casa pequena, os sacerdotes, eles vão até Eliseu e dizem, Eliseu, a casa está pequena, vamos construir algo maior. E ele diz, vai, podem construir. E o jovem está cortando uma árvore, o machado se desprende do cabo e cai aonde? No rio. De repente, o homem grita, ai meu Senhor, era emprestado. Isso nos diz, já é clichê. O que nós temos aqui hoje é uma vida que o Senhor nos emprestou quando cada um de nós fomos concebidos por nossos pais. E o que você tem feito com essa ferramenta que o Senhor te emprestou? Qual é o uso? Você tem utilizado ela onde? Mas aí já é outra pregação. Voltando, o machado está afundado na água. Poderia ter caído no meio do mato, no meio das pedras, no meio dos espinhos, como a parábola do semeador, mas caiu na água, correnteza, mas não caiu em qualquer lugar, caiu aonde tinha um sinal submerso naquele lugar, um altar secreto. Eliseu, sabendo disso pela fé, ergue o cabo e o machado flutua. É o quê? Milagre de Deus. Ao
vai acontecer na sua vida, e Deus irá mostrar para você de uma tal forma que você não vai sair daqui como você chegou, se arrastando. Você vai sair daqui flutuando como aquele machado saiu das águas, porque você é servo do Senhor e precisa entender que você precisa ter uma marca, você precisa ter um altar secreto. Ei, igreja, você já parou para analisar que tem prova, viu, meu pastor? Tem prova que quando você entra nela, você fala: perdi, já era, e você vence ela. E quando você vence ela, você fala assim: mas como? Se eu não tenho nem forças. Como? Eu tenho faltado culto. Como que eu tenho vencido essa prova? Como eu venci essa prova? A Escritura diz: e isso vos será como sinal para o futuro. Olha, de repente você não está entregando o teu máximo aqui hoje, mas há um dia, 2 atrás, você confirmou um altar secreto na presença do Senhor, lá na madrugada no teu quarto, lá no teu emprego, lá na escola, eu não sei aonde, mas você tem uma história com Cristo, e não abaixa a sua cabeça. Hoje é noite de você erguer o teu queixo para o alto e dizer: eu vou vencer. Você está entendendo isso? Dá glória a Deus, irmão. Livro de João, capítulo 1, livro de Mateus, capítulo 1, a Escritura diz que tem um profeta maluco, pelo de camelo, comendo gafanhoto, palitando com as perninhas do gafanhoto os dentes, tomando mel silvestre. E ele está dentro das águas, e ele está gritando algo tremendo. Ele está dizendo assim: ó, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E ele diz algo gostoso: raça de víboras. Você já pensou? O pastor João lá na feira, domingo, começa assim: pastor Adriano, ô raça de víboras, vocês não vão para a igreja não? Pastor, esse cara está louco. Tomate está barato, não, presbítero. O que vai ter de tomate na cabeça do profeta? João Batista era esse homem. Ele estava dentro do rio e estava gritando. Ele estava gritando: olha só, eu não sou aquele que a Escritura diz, mas após mim virá aquele que é maior do que eu, e eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Ele estava apontando para algo que começou lá no dia em que Josué e os sacerdotes passaram pelas águas e ali colocaram um altar. Escute, se você vai entender. De repente aparece Jesus e vai na sua direção, e João Batista diz: não, eu não sou digno de te batizar. Mas Jesus fala: para que se cumpra, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus entra na água, é batizado, e a Escritura diz que quando ele é levantado, há uma voz vindo do alto dizendo: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Mas o mais forte, igreja, é que João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus. Sabe por quê, igreja? Aonde tem altar, tem o quê? Sacrifício. Aonde tem altar tem, e aonde há sacrifício há fogo. Jesus disse, João Batista disse: eu vos batizo com água, mas após mim virá aquele que vos batizará com fogo. Você está entendendo isso, igreja? Após mim virá aquele que vos batizará com fogo, porque ele diz o seguinte: que aonde tem altar, tem sacrifício. Aonde tem sacrifício, tem fogo. A Escritura diz que veio o Espírito Santo em forma corpórea de pomba como fogo sobre Jesus. Eu quero dizer para você, naquele momento,
o altar secreto deixou de ser secreto para a minha e para a tua salvação. Eu quero dizer para você, qual é a tua luta hoje? Qual é o problema hoje? Eu não sei, mas eu sei que se você tem um altar secreto construído há algum tempo atrás, o milagre acontece agora. Mas pastor, não sei nem o que é isso que o senhor está falando. Porque é a noite de você construir o teu altar. É a hora de você ter aquilo que nós estava falando agorinha. Que o inimigo, ele não está preocupado com as pedras que tu tira do altar. Ele está preocupado com as pedras que tu edifica no altar. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Ele está preocupado com a tua renúncia. Porque é muito fácil vir no altar e arrancar um carro. É muito fácil vir no altar e arrancar uma casa. Porque está cheio de campanha nas igrejas para isso. A raça de víbora entra na igreja, levando uma vida adúltera, levando uma vida de prostituição, levando uma vida de mentira, uma vida de idolatria, uma vida, irmão, você está entendendo? De tudo quanto é que não presta, é abençoado e vai embora, porque a palavra diz: todo aquele que pede, lhe será dado. Porque tirar a pedra do altar é fácil. O difícil é você se aproximar do altar e construir pedras aqui. E edificar pedras no meio do Jordão. Nessa noite, o altar do Senhor é o Jordão. Há um problema que o mundo não quer. É que para construir uma vida consagrada no Jordão, é preciso renunciar. O que está atrapalhando você falar em línguas? O que está atrapalhando você ser aquilo que o Senhor sonhou que você fosse, ou que você seja? Porque é muito fácil pregar a igreja, é muito fácil montar o esboço de uma pregação, é muito fácil. Quero terminar com uma pequena história. Um homem, depois de algumas sessões no psicólogo, ele disse: doutor, para mim acabou, não tenho mais vontade de viver. E o doutor falou para ele assim: já tentamos remédios, outras terapias, não deu certo, mas vamos tentar a última. Chegou na cidade um circo, e o circo tem um palhaço, e só em você olhar para ele, você já cai em gargalhadas. Ele faz até mudo sorrir, dá gargalhadas. E aquele homem começou a chorar. E o psicólogo falou para ele assim: por que você está chorando? E ele disse: para mim não tem jeito. E ele disse: por quê? Porque eu sou aquele palhaço. É muito fácil fazer você dar glória. É muito fácil falar assim: levanta e pula e receba. Receba, 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 é fácil. Isso é retirar pedras do altar. Mas a luta do pastor Roberto e todo o colegiado de obreiros da Assembleia de Deus Ebenezer é fazer você construir altar. É fazer você construir um altar nessa noite. Mas não é um altar qualquer. É um altar que, quando alguém cair no rio profundo, você erga a tua mão como ergueu Eliseu, e aquela pessoa que caiu seja erguida, Davi Guilherme. Deus quer que você, como um altar secreto, quando alguém chegar enfermo ao seu lado,
você tem a possibilidade que, com uma palavra, aquela pessoa venha alcançar a cura, como Naamã. E acima de tudo, que você seja um altar secreto no Senhor, que leve o fogo do Espírito Santo aonde quer que você esteja, é na escola, é no trabalho, é na sua casa, é aonde quer que você esteja. Se entregue ao Senhor, renuncie tudo aquilo que te afasta de Deus. Quem quer receber essa dádiva nessa noite? Chega de só retirar do altar. Ei, lembra de Ana? Enquanto ela só queria tirar do altar, né, pastor Adriano? Nada de bênção. Enquanto ela só queria a bênção, enquanto ela só queria um filho para si mesma, o seu ventre continuava fechado, seco. Mas no momento em que em seu coração, em silêncio, ela triscando aonde? No altar. Ela disse: se o Senhor me der, eu devolvo aqui mesmo, eu devolvo aqui mesmo, eu devolvo aqui mesmo. Isso eu me lembro, igreja, de todo novo convertido, quando vem para o altar, ele diz: Senhor, eu quero fazer a tua obra. Mas depois ele abandona essa fé. Eu quero te fazer um convite nessa noite, a renunciar à frieza espiritual, a toda e qualquer sorte de pecado, aquilo que te distancia do Senhor, porque a Escritura diz que só há uma coisa que nos separa de Deus: os vossos pecados, as vossas iniquidades, é o que nos separa, é o que nos distancia de Deus. Então nessa hora, está passando por dificuldade, e um testemunho para você: às 3 horas da tarde, eu estava a 350 quilômetros daqui, e um inimigo usando uma pessoa que estava do meu lado, dizendo: você não vai para o culto hoje, você não vai chegar a tempo. E vem chuva, e a estrada paralisada, trânsito fechado por 40 minutos. E ardeu em meu coração o Espírito Santo dizendo assim: você vai. E eu olhei para ele e disse: está repreendido em nome de Jesus, que hoje eu vou para a casa do Senhor. Hoje eu vou para a casa do Senhor. Quem está sentindo esse fogo aí, irmão, no seu coração? Fica de pé então, em nome de Jesus, porque hoje eu vim para adorar. Hoje eu vim para adorar. Você que tem passado por essas dificuldades: pastor, eu quero me entregar por completo, mas é dívida, eu não tenho poder para fazer nada. Mas o dono do altar tem. O dono do altar tem, e ele quer resolver. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lançai sobre mim o vosso fardo e o vosso jugo, tomai o meu que é leve e suave, e encontrareis descanso para as vossas vidas. Eu vou pedir aos pastores para que nós possamos orar com muita fé, porque quando nós oramos, quando nós pregamos, nós oramos e pregamos primeiramente para nós. Eu quero te fazer esse convite, mas não é para ficar chamando o gato assim, não, é para orar. É para orar. E você que está nos acompanhando no Ebenezer Oficial, quero que você seja abençoado nesta hora. E aonde quer que você esteja, a hora não importa, de manhã, de tarde, à noite ou madrugada, receba uma porção do Senhor de libertação agora, em nome de Jesus.